a verdadeira história da família Perron, o caso que nem os Warren conseguiram enfrentar. Antes de começarmos, fica um aviso. Tudo o que você vai ouvir agora é baseado em relatos reais, testemunhos da própria família e investigações que marcaram a história do sobrenatural. Se você gosta de histórias sombrias, casos reais inexplicáveis e mistérios que a ciência não consegue explicar, já deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito para que esse conteúdo continue chegando até você. Agora, apague as luzes, aumente o volume e prepare-se. Algumas casas não são apenas feitas de madeira e pedra. Elas são feitas de lembranças, sofrimento e algo que se recusa a partir. Em 1971, a família acreditava estar começando uma nova vida. Roger e Carolyn Perron, junto com suas 5 filhas, se mudaram para uma antiga fazenda em Harrisville, no estado de Rhode Island. A casa era grande, isolada, cercada por árvores antigas e silêncio. Um lugar que, à primeira vista, parecia perfeito para criar uma família longe da cidade. Mas desde o primeiro dia, algo naquele lugar parecia errado. Carolyn foi a primeira a sentir. Não era medo, não no início. Era uma sensação constante de desconforto, como se estivesse sendo observada, como se a casa estivesse viva. No terreno, ela encontrou o corpo de um cachorro morto, sem sinais claros de ataque. Aquilo a perturbou profundamente, mas ela tentou ignorar, acreditando ser apenas uma coincidência. Na primeira noite, sons de passos ecoaram pelos corredores. Não eram rangidos comuns de uma casa antiga, eram passos lentos, pesados, conscientes. Quando Roger verificou, não encontrou ninguém. As crianças começaram a acordar assustadas, dizendo que alguém as observava no escuro. Com o passar dos dias, os fenômenos se intensificaram. Portas se abriam sozinhas, objetos mudavam de lugar, relógios paravam sempre no mesmo horário. Um cheiro forte de carne apodrecida surgia do nada e desaparecia sem explicação. As filhas começaram a relatar aparições. Elas diziam ver figuras humanas caminhando pelos corredores durante a madrugada. Algumas pareciam apenas observar, silenciosas. Outras transmitiam ódio, tristeza e raiva. As crianças afirmavam que aquelas presenças não queriam que a família fosse embora. Queriam ser reconhecidas. Queriam que todos soubessem quem mandava ali. Com o tempo, ficou claro que a principal vítima era Carolyn. Ela acordava com marcas roxas pelo corpo. Arranhões surgiam em seus braços e pernas. Em algumas noites, ela sentia mãos invisíveis puxando seus cabelos com força. Em outras, era empurrada enquanto descia as escadas. Carolyn começou a ter lapsos de memória, momentos em que não lembrava o que havia feito ou dito. Em certos episódios, sua voz mudava. Seu olhar ficava vazio. As próprias filhas diziam que às vezes aquela mulher não parecia ser a mãe delas. Investigando a história da propriedade, a família descobriu algo perturbador. Ao longo dos séculos, várias mortes haviam ocorrido naquela terra. Suicídios, assassinatos, crianças mortas em circunstâncias estranhas. Mas um nome se destacava acima de todos os outros: Bathsheba Sherman. Segundo registros locais, Bathsheba viveu naquela propriedade no século XIX. Ela foi acusada de sacrificar seu próprio bebê em um ritual ocultista. O corpo da criança teria sido encontrado com perfurações semelhantes a agulhas. Embora nunca tenha sido oficialmente condenada, Bathsheba foi rejeitada pela comunidade. Anos depois, ela teria se enforcado em uma árvore próxima à casa. Dizia-se que, antes de morrer, ela amaldiçoou a terra. Carolyn começou a ter sonhos constantes, com uma mulher de aparência cadavérica, pendurada por uma corda, olhando diretamente para ela com ódio. As crianças afirmavam ver essa mesma figura, observando do alto da escada, sempre em silêncio, sempre imóvel. Desesperada, Carolyn decidiu buscar ajuda. Foi então que Ed e Lorraine Warren entraram na história. Investigadores paranormais, conhecidos por lidar com alguns dos casos mais extremos dos Estados Unidos. Assim que Lorraine entrou na casa, sentiu imediatamente uma presença opressiva. Segundo ela, aquilo não era apenas um espírito humano. Era algo antigo, algo que havia se fortalecido ao longo do tempo, algo que odiava mulheres e se alimentava do medo. Após ouvir os relatos da família e das crianças,
os Warren decidiram realizar uma sessão espírita. O objetivo era tentar comunicação e, se possível, libertar a casa daquela influência. O que aconteceu naquela noite foi descrito como um dos episódios mais aterradores já vividos por todos os presentes. Durante a sessão, Carolyn começou a se contorcer na cadeira. Seu corpo ficou rígido. Seus olhos reviraram. Sua voz mudou completamente, tornando-se grave, agressiva, irreconhecível. Testemunhas afirmaram que ela foi levantada da cadeira e arremessada com força. Ela começou a falar palavras sem sentido, em uma língua desconhecida. O ar da sala ficou pesado. Objetos começaram a se mover. As crianças gritavam, choravam, em pânico absoluto. Ed Warren interrompeu o ritual imediatamente. Ele percebeu que aquilo estava fora de controle. Segundo ele, a entidade não queria diálogo, não queria libertação. Ela queria posse. E após a sessão, os fenômenos se intensificaram ainda mais. A casa parecia furiosa. Os Warren decidiram se afastar, afirmando que a família estava em perigo real. Mesmo assim, a família continuou vivendo naquela casa por quase 10 anos. Com o tempo, as manifestações diminuíram, mas nunca desapareceram completamente, até o dia em que finalmente foram embora. Tempo depois, Andrea, uma das filhas, escreveu livros relatando tudo o que viveu naquele lugar. Segundo ela, o que foi mostrado no cinema não chega perto da realidade. Muitas coisas foram suavizadas, outras jamais poderiam ser mostradas. Hoje, a casa ainda existe. Pessoas que visitam o local relatam sensações estranhas, calafrios repentinos e a impressão constante de estar sendo observadas. Talvez algumas casas nunca sejam apenas casas. Talvez elas se alimentem de quem vive dentro delas. E talvez algumas presenças nunca aceitem ser esquecidas. Se você chegou até o final desse relato, eu agradeço de verdade por ter ficado até aqui. Se essa história te causou arrepios, deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos sombrios como esse. Comente aqui embaixo qual caso sobrenatural você quer ver no próximo vídeo. E lembre-se, quando as luzes se apagam, nem sempre você está sozinho.